Olha só, um vídeo ganhou as redes sociais nesses últimos dias ao mostrar um oficial do Exército Brasileiro sendo apresentado ao presidente Donald Trump como um funcionário de um almirante americano. Essa gravação foi feita durante um evento sobre o combate ao narcotráfico pelo Comando Sul da Flórida. O almirante Craig Feller apresenta o brigadeiro Davi Almeida Alcoforado a Trump dizendo, abre aspas, ele trabalha para mim com salário pago pelo Brasil, fecha aspas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Our Brazilian President Bolsonaro, a very new addition to our headquarters, Major General David, one of the sharpest in Brazilian armed forces, is in our J5 organization. Again, Brazilians paying for him to come here and work for me to make a difference in security. You know, Brazil's been with us since World War II, and our relationship is growing even stronger, Mr. President. Pois é. Mais notícias sobre o governo Bolsonaro, depois que Jair Bolsonaro confirmou que o general Pazuello continua no Ministério da Saúde como interino, ele também disse que Ricardo Salles fica no meio ambiente. Paulo Guedes, da Economia, disse num evento de investidores, esse evento foi transmitido ao vivo pela internet, ele disse que só sai a força do Ministério da Economia. Vamos dar uma olhada nesse trecho. Olha, eu só saio abatido a bala, que removido a força, porque o negócio eu tenho uma missão a cumprir, tá certo? Nós temos uma agenda de reformas, é nesse sentido que eu digo que eu vou até o fim do governo. Tem uma agenda a cumprir. Enquanto houver essa agenda a ser perseguida, eu estou aqui. Agora, se o presidente desistir da agenda, se o Congresso interditar a agenda, falar que não quer fazer a agenda, bom, eu não tenho que fazer, eu tenho que ir embora para casa. Bom, a partir dessa fala de Paulo Guedes, a gente entra agora numa conversa sobre economia e emprego aqui no Brasil. 4 em cada 10 empresas fecharam devido à pandemia na primeira quinzena de junho. Os dados são os primeiros resultados de uma pesquisa do IBGE sobre o impacto da Covid-19 nas empresas. Ao todo, 1,3 milhão de empresas fecharam, temporária ou definitivamente, nessa primeira quinzena de junho. Em torno de 40%, cerca de 520 mil empresas, encerraram suas atividades por conta da pandemia. A grande maioria, 99%, é de pequeno porte, até 49 empregados, e predominantemente dos setores de serviço e comércio. Para a gente entender esse cenário, as políticas que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas para apaziguar essa situação no Brasil por conta da Covid, a gente conversa agora com Sérgio Takimoto, que é presidente da FENAI, a Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, e convidamos também a Iriana Cadoc, economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. Sérgio e Iriana, um grande prazer recebê-los, muito obrigada pela companhia essa tarde, e eu queria começar conversando com a Iriana sobre crédito que foi liberado para pequenas e microempresas nesse cenário da pandemia da Covid-19. O que a gente sabe é que as empresas tiveram muita dificuldade para acessar esse crédito nos bancos privados, que de certa forma bloquearam esse crédito. Então, é uma situação bastante difícil a dessas empresas nesse momento, né, Iriana? É a coisa que a gente mais escuta, o microfone está fechado no último tempo. Boa tarde a todos que nos assistem, Sérgio, Thalita, é um prazer imenso estar aqui. Só que muito triste de ter que comentar esses dados que, na verdade, nos assustam muito, né? Evidentemente que eu acho que o Sérgio depois pode tratar com muito mais a fundo desse debate do crédito, mas quando a gente escuta, né, vazou aquela fatídica reunião ministerial do Paulo Guedes, dizendo que a ideia era salvar as grandes empresas, a gente vê que não foi um erro de operacionalização, né, que dos créditos não chegarem às pequenas empresas, mas talvez uma opção deliberada pelo pior caminho, né? E aí, por que pelo pior caminho? Quero trazer para vocês alguns elementos que nos preocupam. Como você disse, né,
1,3 milhões de empresas que foram fechadas, seja temporária ou definitiva, mas o que nos chama a atenção realmente é o fato de que 99% delas são pequenas empresas e alocadas no setor de serviços, comércio, né? E eu acho que a título de demonstração, para ficar claro o que é quando a gente fala de pequena empresa, a pequena empresa, a microempresa, ela é aquele restaurantezinho do nosso bairro, né? Uma padaria, uma pequena farmácia, né? Um comércio. A gente anda aqui pelo centro de São Paulo e muito pequeno comércio fechado, porque faliu, porque não conseguiu se manter, né? E aí, isso tem alguns elementos que nos preocupam. O primeiro deles, e que eu acho que é desalentador para a gente, é o fato de que, no Brasil, 70% dos empregos formais, né, estão alocados nas pequenas e nas médias empresas, né? As pessoas, esse comércio, serviços, eles empregam muitas pessoas, né? E o fato dessas empresas ficarem lançadas à sua própria sorte e fatalmente terem que fechar, significa também a extinção de postos de trabalho, né? De um grande contingente de pessoas. E aí vejam vocês, a gente não é uma surpresa o fato, a PNAD contínua tem nos mostrado no último período resultados que são bastante assustadores, né? Quando a gente olha, por exemplo, o desemprego, ainda que ele tenha se mantido em algum patamar, uns 12%, que se mantém estável antes da pandemia, né, 12 milhões de pessoas, quando a gente olha o número de pessoas fora da força de trabalho, ou seja, que estão desempregadas, mas desistiram de procurar emprego, seja pela impossibilidade por conta do isolamento social, mas também porque não tem perspectiva de encontrar emprego, né? Não tem possibilidades de onde se recolocarem no mercado de trabalho. E isso se torna no futuro, Thalita, inclusive um gargalo para a gente se recuperar economicamente, porque, vejam vocês, a nossa crise é também pelo corte dos fluxos de renda, né? Ou seja, as pessoas não conseguem comprar, as empresas não conseguem funcionar, porque, né, precisa do isolamento, isso dá uma baixa na dinâmica econômica. E o governo, necessariamente, como fez os outros países, tem que conseguir manter esse fluxo de renda, né? Seja pelas políticas sociais ou seja através do crédito. O Brasil fez uma opção por virar as costas para muitos desses problemas ou responder de forma tardia, o que vai fazer com que a gente tenha sérios problemas de recuperação econômica e de aprofundamento da desigualdade social, enfim, problemas que vão nos lograr sérios momentos de tristeza econômica. Sérgio, queria jogar agora para você, pedindo para que você falasse um pouquinho sobre o papel do Banco Público nesse momento e como ele poderia estar auxiliando, inclusive, nessa ajuda que chegaria às micro e pequenas empresas. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Irina. Boa tarde a todos que estão vendo. Assim, o papel do Banco Público é fundamental nesses momentos, né? Assim como eu tenho visto muitas palestras onde as pessoas fazem um comparativo com 2008, né? Quando os bancos públicos foram fundamentais naquela crise, né? E novamente, nesse momento, está se mostrando fundamental o papel do Banco Público, né? O governo lançou vários programas de ajuda às pequenas empresas, às micros, né? E a gente viu que não houve uma utilização desses recursos. Por quê? Porque foram feitas várias exigências, os bancos privados não participaram, né? O último programa que o governo lançou foi o Pronamp, onde os recursos disponíveis eram muito baixos, né? E tanto que assim, na Caixa já atingiu o seu limite, já não está mais concedendo, o Banco do Brasil também já fechou, o Banco Itaú, que foi o único banco privado a fazer a concessão, ele em 5 dias já fechou, né? Já fechou essa linha, porque a procura foi tão grande, a procura é tão grande por crédito, que o governo liberou muito pouco, né? Então, assim, isso porque o risco nessa operação de crédito era apenas 15% para os bancos privados, né? O resto era tudo da União. E mesmo assim não houve interesse dos bancos privados em participarem desse programa, né? E para vocês terem uma ideia, os recursos destinados foram muito baixos. O Banco do Brasil foi de 5 bilhões
e na Caixa chegou a 7,7 bilhões. Né? E a demanda que esse setor necessita, as micros e pequenas empresas, a avaliação que se tem é que necessitariam de cerca de 200 bilhões para manterem as empresas de pé e não acontecer isso que vocês falaram, desfechamento e nem a demissão dos trabalhadores. Né? Então, assim, é fundamental que o governo tivesse uma linha, né, que desse sustentação não só, mas também para os trabalhadores ficarem em casa, principalmente os informais. Né? Em cerca de um ano, o Brasil perdeu 10 milhões de empregos. Né? Havia um cálculo que havia 90 milhões de pessoas na idade ativa trabalhando, e há um ano atrás, e agora nós temos 80 milhões de pessoas. Né? Isso porque as pessoas não estão saindo para procurar emprego. Então, o nível de desemprego vai ser muito maior do que esses 13% que a Eliana falou. Né? A previsão é que chegue a 20%. Né? Ou seja, se o governo não tiver uma política de manutenção das empresas, manutenção dos trabalhadores, isso daí vai criar um problema sério, um caos social. Né? Ainda você esvaziando o papel das empresas públicas, esvaziando o papel da Caixa, do Banco do Brasil, não tendo uma política de retomada nem de saída dessa crise, é muito preocupante o cenário que a gente tem pela frente. Né? E com esse governo que não tem essa preocupação, então é muito grande a nossa preocupação com o futuro do emprego, do trabalho, das empresas, como foi dito, são as maiores geradoras de emprego. Então, com esse governo, realmente, assim, a gente fica muito preocupado com o futuro do nosso país. Iriana, você falou, inclusive, sobre as preocupações num futuro, inclusive a médio e longo prazo, porque quando a gente fala de fechamento de fábrica, de empresas, e as fábricas também já começaram a fechar, já há notícias, a Folha de São Paulo deu há 2 semanas que já começa essa primeira onda de encerramento de fábricas aqui no país. Por conta disso, a gente vai ter também uma perda de capacidade produtiva. Qual é o impacto disso a médio e longo prazo? Thalita, eu acho que, inclusive, o fato da gente estar colhendo frutos no mercado de trabalho bem piores do que, por exemplo, em outras experiências internacionais, já é resultado do fato da gente ter um mercado de trabalho bastante, desestruturado e pautado, sobretudo, em setores como comércio, como serviço, que não tem tecnologia, né, que são setores muito mais vulneráveis, enfim. Porque você vê, são setores, por exemplo, que quando não prescindem do fato de necessariamente ter que ter a mão de obra para conseguir funcionar, né? Diferentemente de setores intensivos em capital e tecnologia, que você pode dispor de outras modalidades de trabalho, como teletrabalho, home office, que então impactam menos, né, o fato desses setores continuarem funcionando. Então, eu já acho que a gente já vive sob uma configuração do mercado de trabalho bastante aquém dos países desenvolvidos, em termos de tecnologia, em termos, né, de uma estruturação produtiva que dá condições melhores de trabalho para as pessoas, que são, né, mais protegidos, enfim. Então, a gente já está colhendo esses frutos nesses resultados também, né? E aí eu acho que sim, isso daí faz com que a gente retroceda muito, né, pelo fato de que a gente tem um governo que não agiu de forma satisfatória também para salvar essas empresas aqui no Brasil, então há possibilidade delas atuarem em outros lugares de maneira muito mais seguras, né, e também o fato de que a gente vai partir de um lugar aquém do que a gente estava tentando construir, né, então as perspectivas são as piores possíveis, realmente, e inclusive o fato das pessoas não poderem contar nem sequer com esses setores menos dinâmicos da economia, como o setor de comércio, para poderem se recolocar novamente no mercado de trabalho a médio e curto prazo. Então, a gente espera que o governo realmente haja no sentido de salvar essas pessoas gastando o que for necessário para manter o auxílio emergencial, para que o próprio fato delas terem um pouco de renda estimule, a partir da sua demanda, que os comércios funcionem, que as empresas produzam, né, que consiga minimamente manter um certo dinamismo econômico no próximo período. Claro. Sérgio, você falou brevemente sobre o retorno ao trabalho dos funcionários da Caixa.
Existe uma pressão para que esse retorno volte, para que esse retorno seja feito, e eu sei que vocês estão se manifestando contrariamente a esse retorno. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente está assistindo na Caixa, infelizmente, assim como uma direção que não dialoga com o movimento sindical, que não dialoga com as entidades empregados. Então, eles têm tomado medidas que vão na contramão da orientação da OMS, né? Os empregados que estão em home office, o movimento sindical fez uma grande reivindicação, que era ficar 70% dos empregados em home office e 30% trabalhando em forma de revezamento, né? Infelizmente, agora a gente está tendo uma pressão muito grande em cima dos empregados, né, para que na segunda-feira já retorne um grande número de trabalhadores, e que, infelizmente, a Caixa não está preparada para isso, para o retorno, né? Não tem as condições adequadas, não foi feita uma preparação, né? E mesmo assim está tendo uma pressão em cima dos trabalhadores para que eles voltem ao trabalho. E tem locais que a gente tem discutido que não há, né, são setores administrativos que os trabalhadores poderiam continuar em home office. Então está tendo uma grande pressão, a gente está lutando, estamos discutindo, tentando fazer uma discussão com a Caixa para que as pessoas continuem em home office, mas infelizmente o que a Caixa está fazendo está jogando a responsabilidade na mão dos gestores para que eles decidam se é para voltar ou não, né? Isso é um absurdo, isso aí tem que ser uma política da empresa, não pode ser um gestor decidir se esse setor A ou B tem que voltar ao trabalho, né? Então eles ficam jogando isso, ficam jogando trabalhador contra trabalhador, empregado contra empregado, porque o gestor se sente ameaçado, se sente pressionado a voltar ao trabalho, mesmo sem ter a necessidade daquele serviço, né? E os empregados nas agências estão sofrendo uma pressão muito grande, além dessa questão do retorno, ainda está tendo uma pressão por metas, que é um absurdo nesse período você ficar cobrando produtividade e venda de produtos. Então é uma coisa desumana essa direção da Caixa que está fazendo com os empregados nesse momento. Estreou nessa semana nas plataformas online o documentário Não Toque Meu Companheiro, que retrata a história de solidariedade de funcionários da Caixa Econômica Federal com mais de 100 colegas que foram demitidos após a greve de 1991. Foi essa solidariedade, inclusive, que permitiu que esses dispensados pelo então governo de Fernando Collor de Mello sobrevivessem e continuassem a luta contra a ameaça de privatização do banco. Vamos dar uma olhada no trailer antes da gente bater um papo sobre esse documentário? Roda pra gente. Você tá bonito como sempre. Esse é o encontro nacional dos demitidos. Eu amei essa foto, eu não lembrava. Se eu tivesse a menor noção que eu ia ficar um ano desempregada, eu acho que eu tinha pirado. É porque nós estávamos sem emprego. Então a gente teve que ser combativo. 110 caras foram demitidos de um mesmo banco e a categoria a nível nacional sustentou esses caras durante um ano. Não adianta entrar na agência porque nem os caixas vão trabalhar. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. O Collor veio, vou acabar com os marajás, mas os marajás eram nós, funcionários públicos, culpados por tudo que acontece de desgraça nesse país. A gente está num momento da Caixa hoje que não tem tempo de se perguntar se seu colega está bem, se ele está passando por algum problema. E aí fica individualista. Mas será que vai dar tempo da gente poder se unir e fazer reverter? Ou vai ser um susto que aí já era? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos lá, o Sérgio Takemoto, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, volta para essa conversa e junto com a gente a Maria Augusta Ramos, que é diretora desse documentário que a gente acaba de ver o trailer. Maria Augusta, um prazer recebê-la também aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse paralelo, inclusive, que o documentário traz. Ele mostra essa luta sindical no passado, essa solidariedade no passado, mas, de alguma forma, ele traz uma reflexão também
sobre as relações atuais do mundo de trabalho aqui no país, né? Sim, bom, obrigada pelo convite. E também eu tenho que agradecer à FENAI pelo convite para contar essa história. Eu acho que é uma história de luta, uma história de solidariedade que precisava ser contada, e é uma memória revisitada. Assim, eu tentei no filme revisitar o passado para a gente pensar o presente, né? E também pensar esse futuro diante das consequências que atos presentes do atual governo podem vir a ter para a sociedade brasileira. Então, desde o primeiro momento, eu quis traçar esse paralelo, né, entre o governo Collor e o atual governo, entre as políticas neoliberais que foram adotadas, começaram a ser adotadas no governo Collor, com todas as suas consequências nefastas, né, para a sociedade, para os trabalhadores, e agora esse atual governo, enfim, que novamente tenta, de várias maneiras, privatizar os bancos públicos, enfim, precarizar o trabalho, e acho que essa era a melhor maneira de contar essa história, trazendo ela para o presente também. Sérgio, é curioso, né, que o filme, o documentário trata tanto da solidariedade daquele momento, e não se imaginava que fosse lançado nesse momento de pandemia que a gente vive, em que a solidariedade volta a ser tão discutida. A solidariedade é tão importante, sempre muito importante, mas nesses tempos de pandemia, com todo mundo em casa, tendo que se ajudar de alguma forma, é muito importante tratar desse assunto, da luta sindical e da solidariedade nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Guta. Boa tarde, Thalita, mais uma vez. Assim, acho que nós somos muito felizes, e a Guta, né, parabenizar a Guta por fazer esse paralelo entre esses dois governos que têm tantas características em comum, né? E realmente, assim como naquela época a saída foi coletiva e a aposta na unidade, na solidariedade, esse momento também é fundamental que a gente tenha uma solidariedade e uma unidade entre os trabalhadores, né? Porque somente dessa maneira a gente vai conseguir superar esse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Porque o governo aposta no individualismo, aposta na luta, na segregação das pessoas e também no isolamento das entidades. Todas as reformas que foram feitas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro foram no sentido de afastar as entidades da representatividade dos trabalhadores. E o filme mostra que o caminho para a gente conquistar vitórias, conquistar uma saída para esses momentos de crise, é a gente se juntar em torno das nossas unidades, em torno das entidades sindicais. É a luta coletiva que mostra que é o caminho, né? Não existe caminho sem ser a luta coletiva, sem ser a solidariedade entre as pessoas. Então, o filme mostra, assim, dá uma esperança também que a gente tem saída, que a gente pode sair dessa crise se a gente apostar no coletivo. Guta, eu quero te ouvir sobre isso também. Na verdade, eu imagino que você não contava que esse documentário fosse lançado nesse momento de pandemia, né? Como que você tem enxergado esse lançamento dessa forma e essa mensagem que o filme traz nesse momento, retomando essa história da solidariedade, da importância da solidariedade, como foi lá no passado, como é agora, e o que mais te chamou a atenção nessa história? Da pandemia, você disse? Não, na história, eu quero saber, quero te entender sobre o lançamento da pandemia, mas o que te chama a atenção nessa história de solidariedade lá no passado, de fato? Sim. Bom, o que mais me chamou a atenção foi a coragem, né? E a luta coletiva. Quer dizer, a gente vive em momentos no mundo do trabalho, da sociedade contemporânea, onde se promove o individualismo, onde se promove a sensação do trabalhador como empreendedor de si mesmo, onde isso conhecer essa história me comoveu imensamente. E durante o processo de filmagem também o reencontro foi muito bonito, o reencontro desses demitidos que foram reintegrados 30 anos depois, e
ser capaz também de revelar esses sentimentos, essas emoções, a preocupação deles em relação ao mundo atual, em relação ao que pode vir a acontecer com a Caixa, ao que pode vir a acontecer com o trabalhador. Então, ainda, digamos assim, emanados ali naquela coletividade, pensando no outro, né? A grande parte deles aposentados, enfim. Então, isso me comoveu muito. Nós fizemos o filme muito antes da pandemia, enfim, a primeira exibição especial que nós fizemos com a FENAI foi em fevereiro, e ninguém podia imaginar que nós fomos viver uma pandemia, mas novamente isso mostra que existe sim ainda existe sim solidariedade no Brasil, existe sim a capacidade de empatia com o outro, de que a gente tenha a capacidade de superar esse momento esse discurso do ódio, essa polarização que a gente vive e que só nos traz a grande destruição, né? A grande intolerância, a grande destruição do país. Novamente, é muito interessante a gente pensar que na época do Collor, a Caixa teve que, os funcionários da Caixa tiveram que lidar com a questão do confisco da poupança, né? E agora estão tendo que lidar com a questão do auxílio emergencial. Quer dizer, olha a importância, né? Só isso, a Caixa tem uma importância muito maior do que, né? Tem tantas funções, mas só isso já demonstra a importância da Caixa na economia brasileira. Enfim, esse tema do discutir o mundo do trabalho é um tema que é a segunda vez um filme que eu quero pensar, né? É um tema que me inspira, e eu estou muito feliz com o filme. Deixa eu só entregar para a Rádio Brasil Atual, você ouvinte que está acompanhando pela Rádio Brasil Atual 98.9, a gente fica por aqui com o Bom para Todos, você continua com a programação da rádio, muito obrigada pela companhia, um bom final de semana para vocês ouvintes. Na TV a gente continua nas redes sociais também. Sérgio, vai ter uma exibição, inclusive, para funcionários, para os trabalhadores da Caixa, né? Eu queria que você falasse sobre isso, fizesse até um convite para que essas pessoas possam acompanhar e falar da importância dos novos funcionários, desse pessoal que está chegando agora, assistir ao filme para poder conhecer o que foi esse passado de solidariedade. Sim, né? No domingo a gente vai ter um horário especial para todos os empregados, porque, como você disse, o filme está nas plataformas digitais, né? E são plataformas pagas. Mas no domingo a gente vai ter um horário, acho que é das 12 até as 16 horas, vai estar disponível gratuitamente nessas plataformas, né? E para nós foi muito importante a gente resgatar, porque, infelizmente, o movimento sindical não tem essa cultura de repassar a história, repassar os momentos. Então, para nós é muito importante que os empregados que não conhecem essa história, e a maioria não conhece, infelizmente, revejam que tudo que nós tivemos até agora, tudo que a classe trabalhadora tem, né, não são benefícios, são conquistas que foram feitas através de lutas. E um dos momentos marcantes é essa história aí dos 110 demitidos em 91. Né? E mostrar que, infelizmente, a história está se repetindo, né? Como foi dito aqui, em 91, o Collor chamava os empregados de Marajá. Hoje, para ver como a coisa é muito mais dura, nós fomos chamados de parasitas. Né? Então, é importante que os empregados conheçam essa história, saibam que é preciso muita luta, muita unidade, muita solidariedade entre os trabalhadores para que a gente possa reverter todo esse ataque que a Caixa vem sofrendo, que os empregados vêm sofrendo, que a classe trabalhadora vem sofrendo, num período que a retirada de direitos é uma tônica do governo. E para a gente reverter isso, mais uma vez, é preciso solidariedade, é preciso unidade, é preciso união, porque só com muita luta os trabalhadores conseguem manter os seus direitos. Né? Então, assim, assistam ao filme, é um filme muito bonito, muito lindo, que vocês vão ver que, infelizmente, a gente passou por momentos muito difíceis para chegar até aqui. Olha, Não Toque Meu Companheiro está disponível nas seguintes plataformas: NetNow, Oi Play, Vivo Play, Filme e Look.
e é baratinho. Para quem quiser pagar, está em torno de R$6. E pode, então, pagar para conseguir assistir o documentário Não Toque Meu Companheiro. Guta, agradeço demais a sua participação, parabéns pelo documentário. Sérgio também, Obrigada, muito obrigado, parabéns para você também, para a FENAI. Obrigada, pessoal, beijo grande para vocês, boa tarde. Beijo a todos. Boa tarde.